Há um estudo de um irmão chamado Jeff Miller, e ele mostra algumas coisas na Bíblia sobre tragédias. E ele faz algumas perguntas que são perguntas comuns em meio a qualquer tragédia. Por que aconteceu isso? Essa é uma pergunta que está no nosso coração de uma forma assim mais superficial, mas está no coração daquelas pessoas de uma forma profunda, traumática, inesquecível. Por que aconteceu isso? Onde estava Deus? E ele coloca outras perguntas. Deus é bom mesmo? Como Deus é bom se isso aconteceu? De quem é a culpa? E uma pergunta que está na boca de cada um daqueles que estão ali desabrigados, ou até mesmo quem não sofreu tanto, mas está ali vendo, como é que será agora? Como é que vai reconstruir tudo? São perguntas, entre tantas outras, que mexem conosco no meio de uma tragédia. No Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeira coisa que este irmão nos desperta é que Jesus já havia dito que nesse mundo nós teremos aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, irmão, algo tão difícil de ser estudado, dito, conversado, mas que é uma verdade. As tragédias são fruto de pecado. É impossível eu e você levantarmos o dedo e acusarmos qualquer uma daquelas pessoas de pecado e dizer que elas são culpadas. Não é por aí. Mas há um entendimento mais ampliado. O pecado na natureza humana é o responsável por todas estas desgraças. O pecado na vida de uma pessoa, que não é apenas um ato específico, mas a distância de Deus, é o responsável por todos os nossos atos que têm consequências como estas. E nós precisamos entender isso, porque na Bíblia o Senhor nunca prometeu que vai livrar a cada um de nós das consequências. O Senhor mostra claramente que existem consequências. Adão e Eva, na primeira tragédia da humanidade, foram sofrer as consequências das suas decisões. Não cabe a nós dizer que aquele povo que ficou sem casa, ou que perdeu parentes, familiares, ou que morreu soterrado, era culpado disso. Não cabe isso agora. Cabe ao poder público avaliar onde pode construir, permitir ou não permitir, ter cuidado ou não, cabe ao poder público. Mas a nós hoje, seria muito frio dizer, também foi construir onde não devia. A nós hoje cabe entendermos algo de Deus que vai nos amadurecer, nos tornar mais sábios e nos tornar mais instrumentos de Deus para todas as vidas. Primeira coisa, é fruto de pecado. Se eu andar em pecado, eu estarei preparando uma tragédia. Não tem dúvida, irmão. Não tenha dúvida disso. A palavra do Senhor diz em Isaías: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor, eu faço todas estas coisas. Quem vai entender a mente de Deus?
É Deus quem tem o domínio de todas estas coisas. Mas sou eu e você que tomamos uma decisão. Eu não quero abrir uma brecha para o pecado na minha vida, porque o pecado nos leva a tragédias. Eu quero dizer muito claro a você, irmão, eu não estou dizendo que aquele povo sofreu a tragédia porque eles estão em pecado. Eu estou dizendo que o pecado, a natureza pecaminosa do homem, atrai todo tipo de conduta que gera tragédias, inclusive estas. Se temos que aprender alguma coisa com uma tragédia, precisamos começar pela palavra. E a palavra nos diz claramente: o Senhor gera tudo isso como consequência do nosso pecado. Jeremias diz: pois assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. Jeremias 32, 42. É Deus quem faz isso. Agora, nós precisamos entender algo que a nossa mente é limitada para entender. Quando a Bíblia diz, Deus fez isso, Deus enviou, Deus declarou, Deus criou o mal, Deus permitiu, na nossa mente cheia de culpa, a gente tem a ideia de que Deus castigou, a gente tem a ideia de que Deus vingou-se. Ah, é? Então eu vou fazer isso. Mas em todo tempo, quando Deus fala das leis, Deus fala das consequências do não cumprimento das leis. Deus apenas está dizendo, vai acontecer. Deus não está ameaçando, Deus não está provocando, Deus não está nervoso porque eu desobedeci, então Ele vem e me bate com um machado. Não, Deus está dizendo, filho, anda por esse caminho, mas se você sair desse caminho, você estará em pecado. Se você sair desse caminho estando em pecado, você terá consequências. Em Lamentações nós lemos, como está assentada a solitária cidade que era tão populosa, tornou-se como viúva que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias tornou-se avassalada, chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console entre todos os seus amantes, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos, Judá foi para o cativeiro para sofrer a aflição e dura servidão, ela habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à assembleia solene, todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma sofre amargamente. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos marcharam para o cativeiro adiante do adversário. Em toda a Bíblia nós vemos tragédias no meio do povo de Israel. Se você quer ter uma como ilustração máxima, Holocausto. Quer tragédia maior para uma nação do que o Holocausto? Do que 6 milhões de judeus mortos do jeito que foram mortos? Quer tragédia maior do que essa? Por que que Deus permitiu? O que que Deus tem para extrair em meio a uma tragédia? Primeira coisa que a palavra nos ensina claramente, toda tragédia é fruto de pecado. O povo decidiu andar longe de Deus, então Deus disse, agora eu libero a consequência de vocês andarem longe de mim. Os assírios entrarão, os babilônicos entrarão, escravizarão os seus filhos, matarão vocês, os levarão para suas cidades, para suas terras, serão escravos. Isso aconteceu lá, isso aconteceu no tempo de Jesus, quando Roma entrou e destruiu Jerusalém, isso aconteceu no Holocausto, aconteceu tantas vezes com o povo de Israel. Isso aconteceu no Haiti, isso aconteceu na Guerra Mundial, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, isso acontece em tantos lugares da terra.
E nós não temos como sabichões, donos da verdade, nós não temos condições de dizer porque o pecado é esse, porque é isso, porque... Nós não precisamos disso, irmão, mas nós precisamos entender, Senhor, leva-nos a um arrependimento como nação, para que venha anos de refrigério, porque o Senhor disse na sua palavra, que se nós nos arrependermos e orarmos, o Senhor vai sarar a nossa terra. O maior exemplo que nós podemos nos lembrar de uma pessoa em tragédia é Jó. E hoje, quando vínhamos de carro, a Dani foi se lembrando de Jó, que o texto mostra que a cada momento acontecia uma tragédia com os filhos de Jó. Um vento que veio e destruiu tudo. E a gente lê, às vezes, o texto como assim, se fosse ou uma coisa muito mística, ou então só uma história. E nós não temos condições, às vezes, de avaliar que é uma narrativa curta, mas que expressa um grande acontecimento, e não sabemos nem por quanto tempo. A verdade é que veio uma tragédia sobre a família de Jó. Foram soterrados. A praga veio e matou os animais. Que tragédia! E não foi uma coisa assim tão rápida quanto como lemos. Foi algo que foi fulminando aquela vida, foi destruindo toda a estrutura daquela família. Por que o Senhor permitiu? Aonde pecaram? Jó orava pelos seus filhos, mas a palavra do Senhor nos mostra claramente que Deus tinha um propósito. O porquê nem sempre é uma pergunta fácil. Nem sempre porquê é uma pergunta que precisa ser feita. Na maioria das vezes, a melhor pergunta é: para quê? Senhor, eu quero aprender sobre a tragédia. Em Abacuque, capítulo 1, o Senhor diz: até quando clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há também contenda e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa a devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, se ajuntam ali cativos como areia. Escarnecem dos reis e dos príncipes, fazem zombaria, eles se riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Eles passam impetuosamente como um vento e seguem, mas eles são culpados, esse cujo próprio poder é o seu Deus. Abacuque começa a declarar: eu clamarei, e tu não escutarás. Por que me fazes ver a iniquidade, a destruição, a violência estão diante de mim? O profeta está dizendo: Deus tem uma tragédia diante dos meus olhos. Às vezes a gente assiste o que estamos vendo na televisão e parece assim, uma catástrofe nossa, isolada, por causa dos morros, por causa da chuva. Mas eu e você precisamos entender que há um mundo espiritual, há uma realidade espiritual acima de todas essas coisas. Nós não dominamos para dizer o que é e o que não é, mas nós precisamos entender: Senhor, há uma realidade espiritual, e a Tua palavra já vinha trazendo tantas tragédias, eu nunca nem tinha visto com esses olhos, mas o Senhor tem algo para realizar em meio à tragédia. Já estou aprendendo, Senhor, que a natureza pecaminosa é a responsável por tantas tragédias ao nosso redor.
talvez tragédias menores, que não saem na mídia, que nem o seu vizinho fica sabendo. Aconteceu num casamento, ruiu tudo. O morro desceu e arrebentou com a casa, arrebentou com a alegria, arrebentou com a paz, arrebentou com a simplicidade, arrebentou com a alegria, soterrou sonhos. O tempo inteiro nós estamos ao redor de nós com tragédias. E nós nunca aprendemos, Senhor, primeiro, isso é fruto de pecado, e eu preciso me arrepender, eu nem sei do que, Senhor, porque eu estou tão envolvido com outras coisas, mas eu quero estar diante do Senhor, e eu quero extrair algo maravilhoso do Senhor em meio a essa tragédia. Eu quero, Senhor. Esse irmão, Jeff Miller, ele escreve 4 motivos porque Deus permite as tragédias. E ele escreveu, primeiro, punição individual ou para uma nação por causa dos seus pecados. Irmão, nós não sabemos a consequência daquilo que se produz ali em meio às cachoeiras, às matas, às encruzilhadas. Nós sabemos que aonde o inimigo vem com suas obras, com suas farras, com aquela macumbaria das esquinas, das cachoeiras, das florestas, das matas, ele semeia destruição. Nós não sabemos, irmão, o que foi feito ali. Nós não sabemos que a natureza e as questões geográficas, físicas, contribuíram para as consequências espirituais. Mas nós precisamos nos lembrar, primeiro, o Senhor manda ou permite tragédias por causa de uma punição individual ou a uma nação pelos seus pecados. E eu quero repetir, seria muito frio da nossa parte dizer, viu, aconteceu tudo isso porque eles estão em pecado. Como se nós não estivéssemos, irmão. Eu e você precisamos extrair, meu Deus do céu, uma tragédia como esta ou como qualquer outra, não é por acaso, não é só porque choveu 5 dias, não é só porque eu morro, não é só porque construíram uma casa, tem algo espiritual acima da tragédia, Senhor. E se o Senhor, porventura, estiver punindo o pecado de um povo, esse povo é o povo brasileiro, eu oro ao Senhor, leva-nos a um quebrantamento, a um arrependimento, Senhor. Segunda razão que esse irmão coloca, disciplina ou treinamento. Deus precisa disciplinar ou treinar alguém, então Ele permite uma tragédia. Terceiro, construção de qualidades no caráter de alguém. Construção de qualidades, características de qualidade no caráter de alguém. Nós vimos a reportagem de um homem, um pedreiro simples, humilde, que perdeu toda a sua família. E falou assim, eu não quero mais nada, eu quero ajudar as outras famílias. É num momento desse, difícil, seja uma tragédia como essa, que nós não temos noção, porque não estamos lá. Seja na sua tragédia pessoal, irmão, no casamento, na família, com os filhos. Esses são momentos em que Deus pode nos ensinar grandes coisas, que vão nos adestrar, que vão gerar em nós características maravilhosas do seu reino. E assim nós podemos começar a olhar para as tragédias de uma forma diferente. Deus, faz isso em mim. Faz isso em nós como nação. Descemos a avenida aqui hoje à tarde e não podia passar de tanta gente trazendo donativos. Doando, doando, doando. Que virtude é essa? Será que só podemos fazer isso em meio a uma tragédia? Será que isso não pode gerar em nós como um povo uma característica de um povo mais liberal, menos materialista? Senhor, faça em nós o que o Senhor pode fazer através de uma tragédia, transferindo para o nosso caráter qualidades divinas. Faz isso, Senhor.